Oi, gente! Eu estou aqui para dar continuidade à sequência de vídeos que eu prometi fazer, conforme eu expliquei no vídeo parte 1. Então, esse vídeo aqui é o vídeo parte 2, tá? Então, vamos lá! Bom, eu costumo dizer que a dança e a capoeira são os dois tijolos da minha vida. Porque tudo que eu construí, tanto a nível artístico quanto a nível profissional, envolve essas duas artes. Então, elas que conduziram os meus passos para a formação da minha família, para a formação da minha profissão, enfim. Eu costumo dizer que eu já era capoeira, mesmo antes de treinar a capoeira, antes de estar inserida de fato nela, porque eu já tinha um envolvimento. Como? Aqui em Coraci, ainda existe a tradição de, no Círio de Coraci, que é o Círio de Nossa Senhora das Graças, haver várias rodas na Praça da Matriz, que é uma praça principal, né? Aqui em Coraci nós temos várias praças. E essa dita Praça Matriz, ou Praça da Matriz, é onde ocorre no dia do Círio as várias rodas de capoeira. E eu sempre acompanhei o Círio, a procissão do Círio de Nossa Senhora das Graças, acompanhada da minha mãe. E toda vez que nós chegávamos na praça, depois de acompanhar a procissão, para esperar a entrada da imagem da santa na igreja, eu ficava enlouquecida, porque eu ouvia o som do berimbau, eu ouvia as palmas, os cânticos, e eu simplesmente só seguia em direção à roda. E todo ano era a mesma confusão. Minha mãe ficava chateada, brigava comigo, pegava sombrinha para me pegar pelo pescoço. E era isso, né? Eu me entendo de muitos anos nessa situação. Todo ano a mesma coisa. Dos 9 anos, assim, fica mais forte essa lembrança. Mas, de fato, foi em 1999 que eu iniciei a capoeira com o monitor Mauro Celso, que pertencia à Associação Rei de Capoeira. Como que isso aconteceu? Em 23 de agosto de 98, foi a primeira vez que eu saí com as colegas da rua de Santa Maria, porque minha mãe deixou, foi incrível esse dia, me deixou ir com elas num showmício da deputada estadual Regina Barata, na sede Juvensar. Foi lá que eu vi realmente uma apresentação de capoeira, porque uma colega minha tinha a relação, o primo dela, que é um amigo, que é o Anderson Jared, acredito que falou para ela que ia ter essa apresentação, e ela sabia que eu tinha esse apreço pela capoeira e disse que naquele dia teria uma apresentação que eu ia adorar. E realmente, chegando lá, fiquei maravilhada com a apresentação. Teve a apresentação de Maculelê e ela me disse que se eu quisesse treinar, que eu treinasse com uma pessoa muito especial, que era um capoeirista muito especial, que é o meu mestre, né? Mas o que me impressionou de fato, independente de qualquer coisa, foi a forma de se movimentar, de jogar a capoeira. E aí eu prometi que eu ia treinar, né? Peguei todas as informações, prometi que eu ia iniciar. Só que eu seguia, eu posso dizer assim, porque hoje eu já entendo de outra forma. Eu segui a tradição de que tudo que você quer iniciar, você começa no início do semestre. Então eu decidi que, como já era segundo semestre, eu não ia entrar em agosto, setembro, não. Eu ia iniciar em janeiro. E aí, dentro desse período, nós nos encontramos eu recordo bem, umas 2 vezes. E todas essas 2 vezes foram na Praça da Matriz, quando eu voltava da Biblioteca Vertano Rocha, que eu tinha esse hábito de ir para lá, para ler, para fazer curso, para
pegar poesias, enfim, sempre tive esse hábito de ir para a biblioteca. Inclusive, muitos dos meus colegas, agentes culturais, produtores culturais, artistas, eles tiveram essa relação muito forte com a Biblioteca Vertano Rocha. Então, num desses encontros com o meu mestre, na época monitor, Mauro Celso, você disse que ia, mas até agora não foi. Então, sim, ele ficou meio que desconfiado, que era papo meu, né? Mas não, é porque se eu explicasse, e ele ia achar que nem as minhas colegas achavam, que era muito chatice, né? Pois bem, quando foi no dia 26 de janeiro de 99, eu fui assistir um treino numa tarde, lá no Barracão Divino Espírito Santo, que é atrás da Escola Serra Freire, na Coab. Gostei muito, e quando foi no treino seguinte, no dia 28, eu efetivamente iniciei nos treinos de capoeira com o monitor Mauro Celso. E aí começou a minha peleja, né? Minha vida dupla. Porque segunda, quarta e sexta eu tinha o ensaio da dança, e terça, quinta e sábado eu tinha o treino de capoeira. Como minha mãe é maranhense e ela tinha esse contato de perto com a capoeira, via na cabeça dela, como ela sempre me diz, ela via que os melhores capoeiristas eram os maranhenses. Os maranhenses negros rastas, né? E eu não tinha esse perfil na concepção dela, ainda por outras questões que hoje eu entendo também por quê. Meu pai em nenhum momento demonstrou qualquer repulsa, mas assim, a personagem principal da família foi a minha tia Joana, minha tia que eu amo muito, que me disse que isso não era para mim, isso não era coisa para mulher, e que eu precisava estudar. Mas eu entendia que o estudo poderia se adequar muito bem às minhas práticas, né? E se eu já estava adequada à prática da dança, eu sabia muito bem o que eu queria, apesar de ainda ser uma criança, né? Sabia muito o que eu queria com a capoeira. Porque eu queria, de fato, o que já estava em mim, né? A capoeira. Como eu moro em um ambiente familiar, então de um lado é toda a família por parte do meu pai, e de outro são os vizinhos. É claro que incomoda ver, diante de todos os padrões, os estereótipos sociais, de cunho eurocêntrico, incomoda para a família ver uma menina educada, para seguir uma linha de comportamento e raciocínio que é comum todo mundo seguir, incomoda bastante, com certeza. E, na verdade, até hoje incomoda, porque aqui em casa eu toco, eu canto, eu treino, eu recebo meus alunos, jogo com os meus filhos, o tempo todo escuto diversas músicas, escuto música erudita, escuto música de terreiro, escuto samba, escuto tudo, não tem problema. Mas eu percebo que até hoje incomoda. É claro que não incomoda como no início, onde cada toque, onde cada tentativa era Bem, mas como eu fiz para me inserir nessas práticas? Porque tinha que pagar, né? Eu vou contar do início para vocês um fato importante. Quarta série, quando eu estudava na escola Nossa Senhora de Fátima II, que é próximo de casa, eu precisei fazer um trabalho e eu não tinha dinheiro para pagar, que era para comprar o texto, que a gente chamava de apostila, não tinha dinheiro para comprar a apostila, que era alguns centavos, era 80 centavos. E minha mãe também não tinha dinheiro para me dar, porque minha mãe dependia do meu pai. E o meu pai não dava dinheiro para ela e nem muito menos a mim.
E eu pedi o dinheiro pro papai e ele disse, como sempre, dizia: minha filha, eu não tenho um tostão. E agora, como é que eu vou fazer? E aí eu fiquei matutando o que eu poderia fazer para conseguir esse dinheiro sem pedir para ninguém. Então matutei, até que eu cheguei numa conclusão. Já sei. Eu vou ensacar água e vender gelo. E aí eu peguei as sacolinhas que eu encontrei de tamanho igual em casa, lavei, sequei, ensaquei a água e coloquei no congelador. Depois fiz uma plaquinha num pedaço de papelão e coloquei na frente da casa da minha tia, que era onde eu acreditava que mais pessoas passavam e precisavam, né, de comprar gelo. Batata! Dito e feito, eu consegui vender todas as pedras de gelo e com o dinheiro eu consegui pagar o texto que eu precisava. Mas como foi uma venda tão boa, tão rápida, o que eu fiz? Continuei a vender gelo e era desse dinheiro que eu conseguia pagar a mensalidade da capoeira, que era R$10. Absurdo R$10, porque é possível de pagar R$10, mas na minha realidade não tinha condições, gente. Eu era só uma criança. Mas essa foi a estratégia que eu consegui resolver o pagamento da minha mensalidade. E era muito honroso para mim, assim como é honroso para mim pagar as minhas dívidas, né? E aí, como é que eu fazia? Eu guardava as moedas, trocava no supermercado por uma nota de R$1, que muitos hoje em dia nem sabem que nota é essa. Era a nota do Beija-Flor, a nota verdinha. E eu juntava 10 notas de R$1 e toda vez que eu ia pagar minha mensalidade, eu chegava: mestre, tá aqui, tem um negócio pro senhor, tá aqui. Com a cara feliz, e ele recebia também de forma feliz aquele dinheiro e dizia: ô, minha patroa. Aquilo me deixava tão feliz que pronto, né? Já pagava todo o esforço realizado até ali. E as roupas da dança eu também pagava dessa forma. O problema é que uma, duas roupas geralmente tinham o valor de R$80. Aí o que eu fazia? Eu guardava o ano inteiro, pegava de presentinho 10, R$20 que eu recebia de uma tia, de alguém, sei lá, guardava. E no outro ano eu pagava esse dinheiro para o professor, 80, 90, 100, 130. E aí, quando eu conto essa história para os meus alunos, eles todas as vezes dão uma tocada assim, né? Poxa, se a professora fez isso e declara isso, por que eu não posso fazer também, né? Então, hoje em dia tá muito fácil, penso eu, conseguir as coisas, né? Mas o negócio é trabalhar, o negócio é trabalhar. Uma coisa que eu não posso esquecer de comentar é que eu fazia rifa de jogo do bicho. A minha amiga Vanessa Palheta, que não me deixa mentir, porque ela assinava todas as minhas rifas. E ela tem orgulho de toda essa história, assim como eu também tenho orgulho de dizer que a Vanessa me ajudou muito. E ela sabe disso, nem preciso dizer isso aqui. Mas, já disse. Bom, mas eu contei essas pequenas estratégias, gente, que eu desenvolvi para pagar as minhas artes. Por quê? Porque eu simplesmente não tinha dinheiro para pagar as competições que eu participava. E na capoeira, eu sempre participei de competições. A minha história começou a partir da participação em campeonatos, porque eu comecei com o Mauro Celso, que era da Associação Rei de Capoeira, em 99, né? E nesse mesmo ano eu participei do meu primeiro campeonato paraense, onde eu fui campeã paraense na minha categoria. Só que em 2000
Nós estávamos enfrentando alguns problemas e o que aconteceu? O meu professor, que eu chamo de mestre, se desvinculou da Associação Rede Capoeira e nós fundamos a associação que nós constituímos atualmente, né? Naquele momento, em 2000, nós estávamos discutindo quais seriam os nomes do nosso grupo de capoeira, né? E aí o mestre levantou pra gente duas opções. A primeira era Ginga Legal e a segunda era Menino é Bom. Naquele momento eu optei pelo Ginga Legal. Por quê? Ginga Legal, qualquer pessoa pode gingar legal. Ela não tem opção de gênero. Ela não é nem masculino e nem feminino. Ou seja, é uma denominação que, na minha perspectiva naquele momento, ela englobaria qualquer um, a todos, independente de religião, de cor, de gênero, enfim. Eu fui contra o nome Menino é Bom. Só que aí os meus colegas, a maioria votou no nome Menino é Bom. E eu achei muito chato, né? Porque, enfim, sou menina e eu vou ficar dizendo Menino é Bom. Mas aí, em conversa com o meu professor, ele me explicou e essa explicação me tocou, me convenceu, mas também não foi só isso. Fez eu compreender essa realidade de outra forma. Que menino é bom é todo e qualquer menino. Mas também que é toda e qualquer pessoa que se destaca numa roda. Ele não tem uma camisa específica. Ele não traz um nome estampado no peito. Ele não veste uma marca, ele veste a capoeira. Ele entra na roda e joga. Aí vem logo a cabeça. Ei, menino é bom, bate palma pra ele, menino é bom, bate palma pra ele, menino é bom, bate palma pra ele, menino é bom, bate palma pra ele. A partir da explicação que ele me deu, eu compreendi que esse menino não necessariamente poderia ser um menino. Porque toda pessoa, independente se é homem ou mulher, quando entra na roda, que tem uma boa energia e que joga, canta legal, passa uma energia boa, é bom de capoeira. Então a gente pode cantar também. E menina é boa, bate palma pra ela, menina é boa, bate palma pra ela, bate palma pra ela, bate palma pra ela, menina é boa, bate palma pra ela, menina é boa, bate palma pra ela, menina é boa. Gente, mas não é nem isso que eu quero dizer. Então, no dia 19 de abril do ano de 2000, nós fundamos a Associação de Capoeira Menino é Bom. Ainda quando nós éramos polo da Associação Rei, eu participei do meu primeiro campeonato e fui campeã. E, salvo engano, participei também de uma Copa. Só sei que nesse período, quando nós nos tornamos Menino é Bom, eu participei de todos os outros campeonatos subsequentes. Campeonato paraense, Copa, campeonato intermunicipal. E foi no ano de 2003, né, na minha primeira competição nacional, que eu me sagrei campeã brasileira. Aquele momento, o que me foi repassado? Que eu me tornei a primeira mulher paraense campeã brasileira de capoeira pela Federação Paraense de Capoeira. Bem, eu não posso deixar de dizer que foi a partir da participação nos campeonatos brasileiros que eu pude conhecer outros estados, fazer grandes amizades, conhecer grandes mestres. Além disso, eu recordo que a primeira vez que eu fui chamada para participar de um evento de batizado, batizando as crianças, foi no bairro da Pratinha, no trabalho do índio, naquela época. Eu era
corda verde e amarela, nível de intermediária, e todos ali que estavam batizando as crianças eram cordas altas, né? Eu já era chamada para participar dos batizados, para estar participando, estar presente, né? Mas não para batizar. Eu lembro que esse realmente foi o primeiro. Em 2009 foi a minha formatura de formada. Eu esperei muito por esse momento. Foi um dia bem difícil porque eu e o pai dos meus filhos, o Fábio Santos, nós tínhamos ido fazer uma prova do concurso da Polícia Militar. A gente organizou tudo para que quando a gente terminasse a prova, a gente voltasse e chegasse só no momento da nossa troca de corda. O pessoal não tem noção do quanto foi estressante aquilo, mas o nosso mestre, né, do nosso lado, sempre esteve do nosso lado, tanto junto ou cada um do seu quadrado. Assim como a gente ajuda ele, ele também nos ajuda, né? E nesse momento não foi diferente. A gente contou muito com a colaboração, compreensão dele. Sim, foi um momento maravilhoso. Os meus amigos da Companhia Moderna de Dança estavam lá. Essa formatura ocorreu no Colégio SEI, um famoso colégio particular. Foi um momento único assim na nossa vida. Foi o último evento que eu pude receber o mestre Walter, do Grupo Liberdade, de Belém. Enfim, são muitas alegrias, né? Mas a esse tempo também eu já estava vivenciando outras coisas, assim, tudo muito junto e misturado, que não dá para contar numa linha cronológica única, né? Porque desse caminho vai se desmembrando para outros caminhos. Bem, mas voltando. Apesar de participar, de conhecer muitas coisas a partir das minhas participações em competições, eu também sempre vivi ou busquei viver a capoeira da forma que o meu mestre nos ensinava, né? E não só por isso, por conta dos meus estudos também, eu sempre gostei de ler, de pesquisar, de estudar, né? E isso também me proporcionou entender a capoeira de uma forma ampla, para além das barreiras. Tanto é que eu não lembro mais qual foi o ano que nós nos desvinculamos da federação, porque o mestre já tinha se desligado. Só que eu e o professor Fábio ficamos liderando as crianças, ainda participando de algumas atividades. Até que chegou um momento que não dava mais. A gente não estava sentindo o esforço que a gente estava fazendo para pagar e para participar das ações. A gente não via enquanto retorno. Desde que eu me entendo, eu já vivi a capoeira não só nas competições, mas na praça, nas atividades afins. E o fato de se desvincular, de se desligar da federação, não foi uma coisa assim que impactou de qualquer forma. Não, foi uma escolha, foi uma opção. Vivia bem tanto participando, como também vivi da mesma forma depois que nós nos desligamos. Porque, na minha concepção, a capoeira, ela te dá um leque de possibilidades. Então, você pode participar numa perspectiva competitiva, de acordo com aquele regulamento, né? Você pode participar de uma maneira lúdica, numa atividade recreativa, numa rua de lazer, numa praça, enfim. Ou na roda da vida, do jogo, de um jogo mais firme, sem nunca esquecer, lógico, né, que a capoeira é um jogo, é uma arte, é uma luta, e tem toda essa característica da malandragem, da malícia, e isso se configura também no seu dia a dia, né? Bom, pra mim foi assim. Mesmo depois desse processo, eu continuei a participar junto com o meu grupo de várias competições, de várias atividades, no estado, fora do estado. Atividades essas como cursos, oficinas e próprias competições, né, como eu já disse antes. Uma coisa importante que eu tenho para partilhar com vocês é que nós percebemos que todos os eventos eles eram voltados para pessoas adultas.
E aí ficou essa questão, por que que a gente não faz um evento voltado para crianças? Um momento especial para elas. Então, nesse período, nós nem tínhamos um público grande de criança. E também nós não estávamos preocupados com o que nós tínhamos, mas sim com o que a capoeira tinha. E vários colegas tinham muitos alunos crianças, né? Aí, em 12 de outubro de 2007, nós realizamos o primeiro encontro sociocultural das crianças na capoeira, comumente conhecido como Roda das Crianças. Esse evento é um evento sociocultural, por quê? Porque a gente traz grupos culturais para estarem se apresentando e fazemos também um momento de entrega de brinquedos. E esses brinquedos, que é no Dia das Crianças, né, no dia 12 de outubro, e dia também de Nossa Senhora Aparecida, a gente assumiu o propósito de alegrar as crianças da comunidade, em especial as crianças capoeiristas. Então, como foi essa proposta? Nós passamos a pedir brinquedos para os colegas com essa iniciativa de pegar e entregar no dia. Não somente para as crianças participantes enquanto capoeira, mas as pessoas que passavam por lá. Muita gente senta, né, assiste o evento. Nesse evento nós já tivemos várias apresentações, como danças urbanas, teatro de rua, circo. Nós fazemos brincadeiras com as crianças. Eu sempre assumo essa função de estar orientando as brincadeiras direcionadas às crianças e a entrega desses brinquedos e do lanche também, porque a gente consegue lanche por meio de arrecadação da comunidade, porque a gente entende também que é uma forma das pessoas verem que a capoeira não é só o que elas condenam ser, muitas das vezes. Que a capoeira, ela oferece várias possibilidades, em especial para as crianças, para as quais não são oferecidas grandes demandas assim, de atividades, né? Eventos de capoeira para criança. E aí essa iniciativa foi tão inovadora e teve tanto sucesso que agora, em 12 de outubro de 2020, nós completaremos 14 anos de evento. É claro que a gente está preocupado, não sei o que vai acontecer, mas já são 13 anos ininterruptos de realização do evento sociocultural das crianças na capoeira, na concha acústica da orla da praia de Icoaraci. Como a gente sempre diz, o trabalho da nossa associação, a Associação de Capoeira Menino é Bom, é um trabalho que é pequeno, mas a gente tem muitas raízes, muitas amizades e muita história para contar. Nesse mesmo dia, 12 de outubro do ano de 2017, eu peguei minha corda de instrutora, que é a corda roxa, e o meu companheiro, professor Fábio Santos, pegou a corda marrom, corda de professor. Eu nem sei mais, assim, ao certo, qual foi o momento que o nosso mestre modificou o sistema de graduação. Eu só sei que faz muito tempo. Bom, são muitas histórias para contar. Dentro desse meu trajeto da capoeira, está entrelaçado as demandas da família que eu construí, da dança, dos meus estudos acadêmicos, dos meus trabalhos artísticos, tanto na companhia que eu faço parte, quanto com as parcerias que eu estabeleço, das reuniões de políticas públicas, das reuniões do Comitê Gestor da Salvaguarda, das reuniões afins realizadas nas câmaras de deputados, enfim, é muita coisa. Aí eu vou pincelando alguns detalhezinhos para vocês terem ideia desse trajeto que eu tô fazendo. Filha, mãe, capoeira, artista, negra, nessa sociedade tão desigual. Mas não fiquem agoniados não, porque tem muita história. Só não dá para contar agora.